Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma satisfação dar início ao Caminhando Juntos, em especial na companhia de Maria Fernanda e Nilo Nogueira, esses dois amigos, companheiros do nosso também querido Redenção. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, tudo bem. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, pela primeira vez, conversando com o Nilo aqui Isso. nesse encontro. Um prazer enorme. Tudo bem, Nilo? Tudo bom, Jaime? Tudo bem? Tudo bom, Fernanda? É a primeira vez, né, nós caminhando juntos, né? Isso. É um prazer enorme participar mais uma vez desse projeto. Isso é muito bom, são reflexões importantes. Nos ajuda muito a refletir, né, sobre a doutrina e a aplicação dessa doutrina na nossa vida. E a vocês que nos assistem, o nosso carinho, o nosso afeto, e que tudo aquilo que nós conversarmos aqui possa ser útil a vocês, que essa é a nossa intenção. Aprendermos mais um pouco, porque nós estamos sempre em processo de aprendizado, e, de alguma forma, passar para vocês o resultado desse aprendizado ante a doutrina, que se nos consola é porque nos esclarece e orienta os passos aqui na Terra. E, considerando tudo isso, caminhando, nós vamos falar sobre um tema que está em O Livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade. E com com o subtítulo Justiça e Direitos Naturais. Importante. Aliás, qual o assunto que a gente discute aqui que não é importante, né? Às vezes a gente diz coisa que não faz nem sentido, mas às vezes é a alegria da gente em comentar, em tratar de uma coisa que faz bem ao nosso coração, à nossa cabeça, né? E, sendo assim, nós vamos na primeira questão, 873, e nós chamamos a Fernanda para analisar. Vamos ver. O sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? É a pergunta. Vamos ver a resposta dos espíritos. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. E assim, Fernanda, nós pedimos você para nos Comentar ajudar. um pouquinho, né? Isso. Bom, é interessante, né? Porque hoje em dia essa discussão, né, sobre justiça, sobre direitos humanos, sobre viver em sociedade, apesar de todas as diferenças, né, e como que as pessoas têm lidado com isso, é um tema recorrente, né? E aí os espíritos falam que esse sentimento, então, de justiça é algo natural, tanto que a gente é capaz de se indignar, de se revoltar quando vemos algumas situações de injustiça, né? Seja aquelas que ocorrem conosco ou com as pessoas ao nosso redor.
Mas interessante que ele fala que é algo que Deus colocou, então, né, no coração dos homens, né? Então, todos têm esse sentimento, né, de justiça, é algo natural, está ali com cada um de nós. É, então, é inerente ao ser humano. Claro que ao longo do tempo, nós vamos aprimorando isso, né? E muitas vezes deturpando, né, o entendimento, tanto que ele fala que às vezes as pessoas mais simples têm isso muito mais aguçado do que pessoas com maior saber, né? Mais à frente vai falar que muitas vezes nós colocamos outros interesses à frente disso, né? Apesar de, então, todos terem a real noção do que é justo e do que é injusto, né? Às vezes a forma como nós nos colocamos no mundo pode não refletir isso, mas que nós sabemos o que é o certo e o que é o errado, né? O que é justo, o que é injusto, o que seria revoltante ou inadequado, isso todos nós sabemos. É interessante essa questão que você acentuou, quando ele diz que eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça, né? E realmente a gente vê, né? Aí é uma questão até de maturidade espiritual, né? E Kardec fala muito nessa questão da, da diferença de uma pessoa inteligente, de uma pessoa culta e daquele que tem essa maturidade espiritual, né? Que às vezes é uma pessoa que não tem tanta cultura, mas tem maturidade espiritual. Nilo, vamos lá. A Fernanda quase não deixou nada para eu falar, ela já falou tudo. Mas, assim, realmente assim, as questões da doutrina sempre trazem outros aspectos que, se a gente for entrar, é muito abrangente, né? Mas, assim, esse aspecto, né, da pessoa, às vezes, numa situação social menos privilegiada, às vezes tem uma noção de justiça mais aguçada, também me parece que entra aí o fator, né, porque quanto mais a gente entra nas facilidades materiais, mais a gente se distancia das verdades da alma, né? Maior é a distração, vamos dizer assim, mais meios nós temos de nos distrair com o mundo material, com a questão dos interesses, como a Fernanda falou, existem interesses na condução das coisas no mundo material. Uma pessoa que já sofre, né, socialmente, uma dificuldade maior para poder levar a sua vida, ela está mais em contato com a dor, ela está mais em contato com a necessidade que a verdade se estabeleça. Ela está mais próxima disso, né? E isso a gente começa a pensar também, né? São os caminhos do aprendizado, né, se fazendo na Terra, né? A gente vai aprendendo com a experiência, né? É. Sofrendo o resultado das nossas escolhas, né? É que a gente E vai direcionando o caminhar, né? agora, eu também destaco aqui, muito importante, que nós já nascemos com essa noção e vamos Isso. aprimorando, conforme vamos evoluindo, nós vamos aprimorando a noção do que é a justiça, né? É. E a Isso é gente, muito importante, a isso. ideia de justiça. Essa colocação que o Nilo fez me lembrou uma coisa concreta, um caso concreto, né? Nessas atividades de distribuição de quentinhas, né, na rua desse período, é muito comum que os próprios moradores de rua indiquem aonde encontrar outras pessoas que precisam, né? E aí uma pessoa, uma vez que estava junto, falou assim, interessante, né? Porque num contexto de necessidade, a pessoa poderia pegar mais um, pedir mais um, sei lá, tentar algo para si, né? Mas se ela lembra do outro e diz, olha, se vocês forem por esse caminho, talvez vocês encontrem outras pessoas. Então, É. eu acho, me lembrou esse que você falou, Nilo, porque as pessoas, né, vivendo as dificuldades, elas têm talvez têm mais sensibilidade, né, nesse aspecto.
Isso é uma coisa que é comovente, que a gente percebe que acontece. As pessoas que estão passando por uma situação de maior necessidade, você vê que a preocupação com o outro aumenta. E realmente parece que surge um movimento de solidariedade muito mais espontâneo. Isso realmente eu já tive a oportunidade de presenciar isso. Isso é muito bacana. Parece-me, que é uma coisa que a gente não pode afirmar, mas parece-me que entre as pessoas mais pobres, mais simples, há essa questão da solidariedade, ela é maior do que entre as pessoas de maior poder econômico. Parece-me, a gente também não pode afirmar, mas nós já encontramos muitos exemplos nesse sentido, né? De numa comunidade, numa situação entre pessoas carentes, encontra entre eles essa solidariedade, uns ajudando aos outros, como a Fernanda contou aí, né? E em outras situações também. Bom, então vamos para 874, e agora o Nilo começa. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Resposta. Porque, em geral, se misturam paixões que alteram esses sentimentos, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. O que você gostaria de falar, Nilo, sobre isso? Quando a gente lê esse tópico, me vem assim duas vertentes, isso aponta para duas questões, né? A primeira, que tem a ver com a própria evolução, o entendimento de cada um, o alcance que cada um tem dos conceitos, né, daquilo a que tem acesso, ele vai ler, vai entender, ou vive segundo a sua capacidade de apreender as coisas à sua volta. E a outra tem a ver com aquilo que a gente estava falando, porque assim, a justiça tem a ver com a verdade, não é isso? Justiça tem a ver com a verdade das coisas, né? E o mundo material é um mundo de ilusões, um mundo que facilmente leva a gente ao engano. Então, me parece que quanto mais eu estou voltado para as coisas de natureza material, de natureza imediata, de interesses imediatos, eu acho mais fácil a gente se distanciar da justiça, porque isso pode ser distorcido. Né? O que é justo, o que não é justo, pode ser distorcido para lá e para cá de acordo com os interesses, de acordo com as prioridades, de acordo com quem tem mais poder, de acordo com uma série de fatores. A justiça pode ser interpretada sobre vários aspectos, no que diz respeito à matéria. Então, me parece que entra isso aí muito forte, né? A questão de como estamos organizados socialmente em relação à vida da matéria e à vida espiritual, né? Então, acho que passa por aí também. E, Fernanda, você gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o ponto assim que complementa, pelo menos para mim, essa resposta é um ponto da resposta anterior, que fala sobre a necessidade do desenvolvimento moral para o aprimoramento desse sentimento de justiça, né? Então, até indo pelo mesmo caminho que o Nilo falou, quer dizer, quanto mais aprimorados moralmente estivermos, menos confusão, né, faremos em relação ao que é certo ou errado, né, o que é justo ou injusto, sendo levados tendo como premissa, né, questões de ordem material. Né, colocaremos aí o ser humano, né, o meio ambiente, né, os animais, enfim, colocaremos isso em primeiro plano, né, para saber de fato o que é justo, porque se a gente for tratar das questões mais, né, do dia a dia, né, talvez essa noção de justiça acabe passando muito pelo egoísmo, né, pela vaidade, quando se fala aqui no final, né, que para uns
algo que seria fazendo ver as coisas sob um ponto de vista diferente, né? O que para uns é justo, para outros é injusto. Muitas vezes argumentos vão porque é justo para mim, né? É justo para minha família, é melhor para mim, é melhor para, né, para os meus negócios, né? E aí, quanto mais aprimorados moralmente estivermos, menos confusão, né, faremos com isso, porque os valores morais, os valores da comunidade, né, estarão, sim, em primeiro lugar. Então, a gente não vai ter dúvida do que é justo, porque é o que vai ser melhor para todos. Certo. Eles falam em valores morais, Fernando e Nilo colocaram isso, e a doutrina diz, Kardec reafirma isso em toda a sua obra, que o objetivo maior da doutrina espírita é a transformação moral do homem, né? Mas, à medida que se entende o espiritismo como religião, é preciso que nós tenhamos o cuidado de não confundir essa moral com moralismo ou formalismo religioso, que eu acho, me parece, pela experiência, que isso dificultou muito o desenvolvimento de um espiritismo coerente, filosófico, transformador, como seria o seu objetivo. Foi justamente esse moralismo que se instalou entre nós do movimento espírita, e a gente observa em vários segmentos do movimento espírita ainda presente esse moralismo. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Nilo ou Fernanda? Ou Nilo e Fernanda? Eu acho que essa questão do moralismo ligado a... Isso a gente percebe que isso é muito ligado à questão religiosa, né? Esse moralismo que a gente vê na sociedade, isso tem origem, vem do meio religioso, a maneira como a religião é conduzida, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com aqueles mecanismos de controle das pessoas, de controle social. O moralismo surgiu como mais um tema através do qual a gente vai controlar as pessoas, né? Através da culpa, através do medo, através do controle de comportamentos. Então, moralismo assim, é aquele olhar crítico, malicioso, né? Que tenta ver onde as pessoas estão errando para poder apontar e poder servir aquilo de arma. Considerando que é um formalismo religioso e o moralismo é resultado disso, desse processo, a gente precisa estar atento, né? Para que a Se gente não livrar caia disso, nessa né? armadilha, não é, Fernando? Porque... E eu acho que, assim, estou aqui refletindo, né, com o que vocês estão falando agora, e pensando o quanto a gente carrega, né, esse moralismo para uma regra, como se fosse uma regra de conduta social, inclusive Isso, independente da isso. religião, né? Então, isso se torna algo cultural, e aí o quanto é difícil a gente mudar esse olhar, né, para algumas coisas, né? A partir de toda essa cultura aí formada, né, seja tendo ela como berço ali a religião, né, e se propagando e mudando, inclusive, independente da religião que se professe, se carregando, né, essas ideias de uma religião para outra e adquirindo comportamentos aí que nem pertencem, por exemplo, ao corpo doutrinário, mas que são colocadas, né, como se fosse assim, né, e que talvez as pessoas nem reflitam exatamente de onde isso veio, né. Hoje, por exemplo, se fala tanto sobre as novas estruturas familiares, né, novas formas de relacionamento, e aí quando se pensa dentro de uma proposta moralista, né, talvez se perca em alguns momentos,
considerando o que se tem como formal, né, como o que seria o correto, né, se perca a caridade, né, se perca de vista o acolhimento, né, perca-se de vista a individualidade, né, o respeito à individualidade, o respeito, né, ao indivíduo, que é o que a gente vai falar muito ainda a partir dessas perguntas, questionamentos de Kardec, né? Você me permite, Jamé? E a Fernanda tocou num ponto assim vital, né? Isso é cultural, isso passou a fazer parte da nossa forma de pensar, isso está tão estrutural que a gente nem repara, que a gente repete certos conceitos moralistas sem se dar conta. E pior, isso age por baixo dos panos, né, nas nossas consciências, na nossa forma de pensar, de agir, essa preocupação como se fosse assim alguém atrás de você te olhando e te examinando o que é que você vai fazer. Isso é uma verdadeira prisão. Isso é uma prisão, engessa as pessoas em comportamentos estereotipados, empurra as pessoas para um comportamento hipócrita, falso, porque, na verdade, nós temos os nossos impulsos, temos o nosso movimento natural de curiosidade humana, de busca da verdade, né? E o moralismo vem como uma cadeia, uma prisão, né? Uma coisa que tenta formatar as pessoas numa coisa. Então, assim, a doutrina espírita, eu acho, que vem justamente nos libertar de tudo isso. Por isso eu considero a doutrina espírita uma mudança de paradigma na história humana. É para realmente a gente romper com tudo que é antigo. E por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra o sentido de todos esses ensinamentos. Tira essa máscara de moralismo e vem explicar o porquê das coisas. Isso nos liberta e nós precisamos, como espíritas, estar muito atentos a isso. Precisamos nos livrar desses modelos antigos de entendimento religioso, que são verdadeiras prisões na nossa mente. Isso. Né? E através do moralismo é que surge a demonização de ideias, de projetos, de uma série de coisas na sociedade. Eu acho que essa facilidade de demonizar determinados comportamentos surge desse moralismo. Porque dizem os espíritos que a moral espírita é a moral do Cristo. E a moral do Cristo é fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós e daí por diante. Não é? Bom, mas continuando, agora é Fernanda. Fernanda, 875, questão. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. Oh, que coisa, resposta curta e complexa, profunda, né? Complexa, né? Porque envolve aí alguns conceitos que são delicados ainda para nós, né? A gente já começou a falar sobre isso na pergunta, nos comentários anteriores. A resposta é: a justiça consiste no respeito. Quando, né, eu paro aqui nessa palavra, né? Viver de forma respeitosa. Respeitar. Respeitar o quê, né? E aí a gente já começou a falar, né? Respeitar as diferenças, respeitar as escolhas, respeitar o modo de viver, e respeitarmos uns aos outros, né? E aí ele continua falando, respeito aos direitos de cada um. E aí pensar que cada um tem direito, e tem direito como nós temos, né, que tem os mesmos direitos, porque parte, né, eu acho que de algumas dificuldades que nós vivemos hoje em sociedade, é considerar que o outro tem tanto direito quanto eu tenho, né? Então, muitas vezes a gente se coloca num lugar de superioridade, né, em que nós temos mais direito que os outros e somos melhores, né? Aquela velha máxima que não sai de moda, infelizmente, né? Sabe com quem você está falando, né? Que coloca um lugar, né, de diferença. E é tão difícil a gente hoje encontrar, quer dizer, na verdade, não é tão difícil assim, né?
o fato é que são discursos que convivem na sociedade, né? Um discurso que é o discurso da igualdade, e tem um outro discurso que é muito mais, que tem sido comum e que às vezes aparece com uma mensagem muito subliminar, que é o discurso do privilégio, né? Isso. Então, as pessoas não querem muito ser iguais, né? Querem cada um quer ainda manter os seus privilégios, tem dificuldade de olhar para eles, né? Isso também é uma questão que tem sido colocada hoje muito frequentemente, né? A gente poder efetivamente olhar ao redor e dizer, as coisas sempre foram assim, mas será que isso é correto? Porque sempre foram assim, mas nunca foram iguais. Então não está correto, não está justo, é hora de mudar. Então, eu acho que essa resposta é muito complexa, porque ela fala disso, né? Ela fala direito, respeitar, né? Não é isso? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Nilo? É isso aí. Fernanda, eu destaco assim, um aspecto interessante também, é assim, as leis são feitas por quem está no poder. Né? A história diz, né? A história é contada por quem venceu. A gente não conhece a versão da história dos maias, que tiveram suas terras invadidas pelo europeu, seu ouro roubado. A gente não ouve a história deles. A gente ouve a história dos que estão hoje lá, que criaram o país, né? Por exemplo, os Estados Unidos também, aqui no Brasil, a gente não ouve a história contada pelos índios, a gente ouve a história contada pelo português. Então, o que acontece? Existe, como a Fernanda falou, existem interesses que são protegidos nessa relação de poder. Isso já está muito mais atenuado, abrandado em relação lá ao passado. Se nós formos lá, como daqui adiante nós vamos tocar nesse ponto, no passado, na época das grandes civilizações, e não existia essa ideia de direito. Eu vou lá, eu tenho o meu exército maior, vou lá, destruo a cidade, pego tudo que eu quero e pronto, agora é tudo meu. Né? Hoje já temos leis, já é um progresso, mas estamos ainda ligados a essa questão do aprimoramento moral, espiritual. Né? E eu acredito que as leis irão ficando melhores à medida que formos conseguindo vivenciar o amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu acredito que a gente está indo nessa direção, estamos aprendendo, né? Ainda temos um caminho grande para percorrer. Né? Na medida que nós vamos nos melhorando como seres humanos, as leis também vão se transformando, né? Isso, exato. O que eu achei interessante aqui, nessa resposta, é o seguinte, aliás, a Fernanda tocou. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ser quem deseja ser. Por que eu tenho que ser? Ou por que eu preciso ser aquilo que as pessoas esperam de mim? Quer dizer, eu tenho o direito de ser quem realmente eu sou. Eu me lembro que eu estava no exterior uma vez, num congresso espírita, e nós estávamos num momento de folga, né? E estava pessoal lanchando, e estava junto de mim um dirigente espírita aqui do Brasil, muito conceituado. Então, passou uma pessoa vestida de uma forma não muito comum para nós. Aí ele, como ele tinha até uma filha que ainda mora lá, nessa cidade onde foi o congresso, ele virou para mim e falou: "Seu Jaime, aqui a pessoa tem o direito de ser quem ela é, sem dar satisfação a ninguém." Olha, como isso é importante para que a gente possa ser feliz, gente. Aí a gente entra até com a questão da homossexualidade. Espera aí, eu não posso impor ao outro, que isso?
ele traz consigo isso e nós temos que respeitar. Porque quem está dizendo isso para nós é a doutrina. Está dizendo o seguinte: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E eu tenho, o Nilo tem, a Fernanda tem, você, meu amigo, minha amiga, tem o direito de ser quem você realmente é, sem a expectativa daqueles que esperam coisas de você. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros pensam de nós, né? E aí deformamos, às vezes, até uma caminhada. Mas vamos continuar. Agora é o Nilo. Nilo, 875A. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes do conhecimento, né? Vede se as vossas leis de hoje, embora as imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Olha aí que nós estamos, né? Fala, Nilo. Quanta coisa aqui para a gente considerar nessa questão, né? Uma que nós já falamos aqui, a questão dos tempos que mudam, né? As leis vão se adaptando, mas podemos ver o seguinte: são dois princípios, né, que são levados, que acontecem na condução, ou seja, no surgimento das leis, né? Uma é o movimento propriamente humano, da necessidade das relações, conforme elas vão ficando mais complexas, vão ficando mais por força de vamos dizer assim, de injunções que o dia a dia impõe. É preciso que vão se criando novas leis e que elas vão se aprimorando também, até por necessidade de funcionamento social. É uma necessidade prática, de ordem prática, então isso aí impulsiona as leis também. Mas isso vai surgindo, essa própria necessidade já é natural do princípio de justiça que a gente já traz. Só que isso vai se manifestando a cada momento de acordo com a capacidade, o grau evolutivo em que nos encontramos, né? Conforme a gente vai ampliando o nosso entendimento das coisas, vamos podendo adequar as leis. Como a Revolução Francesa, chegou um momento que ninguém segurou mais, né? A coisa estava de um jeito, a injustiça estava a tal ponto. Chega um momento que fica muito claro assim, gente, não dá mais para segurar, vamos lá, vamos acabar com essa brincadeira, que isso está muito ruim. Então, a pressão social é muito grande. Há esses momentos, né, de rompimento em que a coisa realmente tem que ser mudada. Mas, via de regra, e o que impulsiona isso é o desejo de justiça, é o desejo natural de justiça que todos nós temos, e vai se manifestando à medida que a gente vai se aprimorando e vai entendendo melhor, e que a gente vai se aproximando da orientação de Jesus, né, de amar ao próximo como a si mesmo, porque o nosso conceito de amar ao próximo como a si mesmo ainda falta um pouco para a gente, né, a gente vai ampliando isso aos poucos, conforme a gente vai evoluindo, né? E tem uma coisa interessante que ele fala aqui no final: além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, né? As leis regulam aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser constatado, aquilo é determinado para que todos sigam, todos respeitem. Enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Tem coisas que não é necessariamente ilegal, mas é imoral. Tem coisas que a lei não alcança, mas está prejudicando alguém, está fazendo mal a alguém, está levando sofrimento a alguém. E isso é da justiça divina. E isso a nossa consciência vai prestar contas.
Mas também, Nilo, tem um outro fator. Tem coisas que a sociedade condena, mas que nem a lei natural condena. Tem essa coisa também, é aquele tal do moralismo que nós falamos antes, Ah, né? sim, sem dúvida. Sem dúvida. Restringindo a possibilidade das pessoas serem quem elas realmente são, né? Né? E pior, né, Jaime? Coisas que até pela lei dos homens já está regulamentado, Isso, já está, vamos dizer assim, contemplado isso, com leis, já está regulamentado. E pessoas insistem em se colocar, trazer problema, né? isso. E Fernanda, Eu acho que eu sempre fico assim, achando interessante, né, e fascinante como que Kardec organiza as coisas assim de forma num raciocínio assim tão encadeado, né? Então a gente volta lá à primeira pergunta que acaba a resposta, né, dos espíritos falando do desenvolvimento moral, né? Quando ele fala que algumas coisas não são contempladas pelas leis e nem precisam ser, né? Está na consciência de cada um, e quanto mais nós nos aprimoramos moralmente, menos elas permanecem como problemas, né? Então, todas essas questões que dizem respeito a questões particulares, né? Não deveriam ser nem da minha conta, quanto mais eu dar opinião na vida do outro, quem fica com quem faz o que da sua vida, né? isso, Desde que sejam boas pessoas, desde que, né, sejam pessoas de isso, bem, isso, enfim, é isso que importa, né? Então, eu acho que quando se fala, né, ele fala aqui, né, que o direito, né, esses direitos vão variando com o progresso, tem o progresso da sociedade, né, tem o progresso dos homens, das leis humanas, né, mas também o progresso dos indivíduos, né, em relação a essas questões morais, né, os valores reais, né. E aí eles falam também que, então, enfim, algumas coisas são da responsabilidade aí do Tribunal da Consciência, né? Então, não é porque a lei não me obriga a fazer algo que eu sei que é correto, que é justo, que vai beneficiar alguém, que eu não devo fazer, né? Muitas vezes é a minha consciência que me obriga, e aí as pessoas ao redor falam, mas você não precisa, mas eu preciso, né? Em respeito à minha consciência, em respeito ao que eu acho que é correto, não é uma questão de lei, né? É a questão do que para mim é o correto, né? Isso eu falo para mim, mas em relação a cada um de nós, né? A cada indivíduo. Então, esses direitos, né, de cada um tem a ver, então, certamente com isso, né? Uma coisa é a lei dos homens, e ela progride, ainda bem, né? Porque como humanidade nós progredimos. Outra coisa é a lei natural, né, que é o direito de cada um e que é a forma como a gente vai lendo o mundo, né, a partir do nosso progresso moral. isso. Você sabe que é interessante, a gente observa, por exemplo, aquele padre Júlio Lancelotti, ele agasalha no amor enorme que ele tem o pessoal em situação de rua, ele agasalha os homossexuais, ele agasalha as minorias, que Jesus agasalharia se tivesse aqui. E quantas restrições moralistas impedem que isso ocorra, né? É isso que nós temos que nos preocupar. Ei, Nilo? Sim, Jaime. É o movimento que vem, né, daqueles que já começam a despertar, né, É, já começam a ser capazes de olhar através das leis. E esse é o movimento que puxa a sociedade, é, né, que vai à frente, vai rompendo barreiras, vai propondo mudanças, vai causando, como se diz, o constrangimento, vai causando o desconforto naqueles que estão acomodados naquelas situações de privilégio. Então, isso vai impulsionando. Essas pessoas conseguem, né, junto, claro, né, uma ou duas, mas grupos, né, são grupos são mentes que começam a sintonizar com algo mais à frente e começam a trazer essa proposta de raciocínio, essa visão mais atualizada das coisas, né?
e que são os pioneiros, que vão puxando e trazendo novas propostas de entendimento para a vida, né? Eu acho que é muita coragem, sabe? Esse pessoal que está à frente, puxando o progresso, sabe? Eles se É colocam. admirável isso. Olha, é igual a guerra dos sutiãs, vocês, feminismo, né? Olha, não fosse aquele movimento que, de princípio, pareceu que foi uma violência e que depois ele foi se adaptando às situações que surgiriam e que surgiram, nós não teríamos essa luta extraordinária, a mulher hoje em dia ocupando, ainda com dificuldade, ocupando determinadas posições, assumindo, né, aquilo que a doutrina fala sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. É a única doutrina que eu conheço que, no seu conteúdo doutrinário, consta essa proposta da igualdade de direitos entre homens e mulheres, que parte do princípio somos todos espíritos experimentando experiências aqui na Terra em corpos masculinos e femininos para conhecermos o que um homem conhece e para conhecer o que uma mulher conhece, né? Para que um dia, muito distante ainda, sejamos espíritos puros, porque passamos por toda a fieira das experiências humanas, né? Bom, agora é Fernanda, né? Fernando. 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? É uma resposta que tem até uma observação de Kardec, mas eu vou ler só a resposta dos espíritos. O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Olha, isso é espetacular, hein, Fernando? Espetacular, realmente. É Bom, espetacular. como é que a gente, então, pode entender, né? Qual o fundamento, Kardec pergunta, da lei natural? E aí os espíritos respondem, né? Fazer aos outros, basicamente, né? O que gostaria que fosse feito para você. Quando você tiver uma dúvida, se coloca no lugar daquela outra pessoa para ver o que seria melhor, né? O que seria melhor que acontecesse nessa circunstância? O que você gostaria que fosse feito, né? Se estivesse sendo feito para você. E então é isso, né? É um guia, teoricamente, quando ele fala ali, é um guia seguro, né, para se acessar aí a melhor conduta. E aí a grande questão, né, eu acho que é poder olhar para o outro como igual, né? Assim, acho que volta aquela coisa lá que a gente já falou lá anteriormente, né? Eu só posso pensar que eu faria para outra pessoa se eu realmente me colocar naquele lugar, né? Se eu achar que ela realmente é igual a mim, que tem os mesmos direitos, né? Fora isso, isso se torna algo difícil de ser cumprido, né? Se eu entendo que eu tenho outros direitos ou privilégios, ou sou melhor, ou mereço mais, né? Que eu nunca faria o que o outro está fazendo, né? As coisas não consegue, a gente não consegue fazer com que isso flua dessa maneira, né? Há pouco tempo aqui no Rio, em maio agora de 2021, nós tivemos uma situação terrível, né, de uma chacina numa favela, Isso. que durou horas e horas. E aí
conversando com muitas pessoas, as pessoas falavam, sim, mas era o direito, era a polícia, e fez por uma série de motivos, e eram bandidos. Aí a gente volta, né? Mas e se fosse você que morasse ali? Né? A gente que no Redenção tem tanta proximidade com a comunidade, a gente pensa nas famílias, né, aquelas pessoas que a gente conhece, aquelas crianças que frequentam o grupo. Imagina, então, aquelas pessoas durante 9 horas sobre um tiroteio. Não está certo. Então, assim, a partir daí, né, talvez, né, para alguém que tenha a ideia de que isso é normal, né, você começa a pensar de uma outra forma. Se coloca, né, um pouco mais próximo. Se você não consegue se colocar naquela situação, imagina alguém conhecido. Então, materializa, né? Pensa lá aquele rostinho que você conhece. Isso ainda se torna legítimo, se você pensar a partir desse ponto de vista. Então, eu acho que a grande dificuldade, ou talvez o grande exercício do nosso cotidiano, seja nos aproximarmos, né, das outras pessoas, né? Seja nos aproximarmos uns dos outros, porque a gente já escuta isso tanto tempo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, mas ainda parece tão difícil, né? Quando a gente se vê de fato no cotidiano, né? Nas questões do dia a dia. Então, eu acho que é isso, a necessidade de se aproximar, assim, do outro, de tentar se colocar na situação, de pensar se a minha vida não tivesse seguido por esse rumo, né? Eu tivesse reencarnado em outra situação, como seria, né? E talvez isso facilite ter outras opiniões, né, ou pensar de uma outra forma em algumas circunstâncias. Nilo. A Fernanda abordou, acho que ela foi no ponto principal dessa questão, né? E podemos, assim, então, ampliar um pouquinho essa discussão. A gente pensa o seguinte: Jesus, quando ele veio, ele rompeu um paradigma. Quando ele trouxe a ideia de amor ao próximo, amar os inimigos, foi uma mudança de conceito de viver, de relação social. Porque até então a dominação era normal, o mais forte domina o mais fraco e está tudo certo, é o normal. E ele rompeu um paradigma, e isso é difícil das pessoas entenderem, elas vão assimilando aos poucos. E mesmo porque, na época, eles não tinham ainda condições de entender o que a doutrina espírita agora vem nos falar, porque naquela época Jesus não explicou a esse ponto. Ele deixou essa mensagem e até hoje nós estamos lutando com isso. A gente vê que a sociedade humana vem lutando com essa questão. Isso tem sido o centro de todas as mudanças que vêm acontecendo, principalmente da idade moderna para cá, quando começou a ciência e tal. E a doutrina espírita, ela também rompe um paradigma, explicando essas lições, em que se baseia essa noção do amor ao próximo. Porque, na verdade, né, a gente percebe com a doutrina espírita aquilo que Jesus falou: somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Amar ao próximo como a si mesmo é o respeito aos direitos do outro, que é o mesmo direito que nós temos. E conforme a gente vai entendendo isso, esse paradigma que Jesus lançou, até hoje nós ainda não conseguimos compreendê-lo. Porque isso vai ser a base, quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai ver que o amor ao próximo é a base da mudança das relações na Terra, nesse futuro que vem aí. Então, é por isso a necessidade disso, porque precisamos alcançar esse estágio, como a Fernanda bem colocou, começar a considerar o outro, começar a ter respeito pelo outro. É isso que a nossa sociedade está precisando, porque se todos tivessem respeito ao próximo, tratasse o próximo como quereríamos que fôssemos tratados, se nós fizéssemos isso, talvez as leis, nós precisaríamos de poucas leis, né, para coordenar as coisas de ordem material. Claro! Né? Por isso a gente precisa de tanta lei, porque a gente não respeita o outro. Então, precisa de lei para tudo. Até para fila tem que ter lei. Então, assim, olha a dificuldade nossa em lidar com isso, né? Você vê a fila da vacina, né? Tem muita gente furando a fila da vacina, que é absurdo. Pagando o médico por um atestado médico, um laudo médico. Gente. Bom, então vamos lá. Agora é Fernanda, ou não é Nilo? É Nilo. Sou eu. 877.
A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e essa é a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Olha que beleza, né? Isso aí está lindo. Olha, É. aí é que é interessante, né? Será que os espíritas conhecem isso? Porque o que nós estamos apreciando aqui, com isso, nós estamos aprendendo também. Porque a obra de Kardec, no meu entendimento, ela não pode ser lida uma única vez, nem estudada uma única vez. Nós precisamos estar sempre revisitando a obra dele para que a gente veja um texto desse e contextualize, né? Fala, Nilo. A doutrina espírita, ela vem libertar, vem explicar, mas também vem trazer, né, para nós o senso também da nossa participação, a responsabilidade. Isso. Não é? Porque assim, isso abre aqui para a gente considerar, além de tudo que já foi dito aqui, que cabe aqui nessa questão, né? É respeitar o direito do próximo. Isso é muito importante, isso é a base, né? O respeito ao direito do próximo. Se a gente quer ver os nossos direitos respeitados, precisamos entender que precisamos, então, respeitar o direito do próximo, né? E a coisa da represália. As pessoas acham muito bom quando tem o seu direito respeitado, mas quando o outro quer que respeite o direito dele, a gente não gosta, né? Porque está restringindo uma liberdade qualquer nossa que às vezes nem é devida, né? Agora, isso traz também uma questão importante. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, né? Nós temos que começar a pensar, nós espíritas, nessa coisa do bonzinho, do irmãozinho, a coisa da fraternidade, isso é falta de caridade. Quando uma pessoa se posiciona e às vezes precisa falar com mais energia com alguém que está errado, para defender a verdade, né? Então, às vezes, o espírita fica em dúvida o que fazer numa situação dessa, quando é confrontado com algum erro, alguém que está em erro, que está invadindo, que está extrapolando os limites. Talvez a gente tem que acabar com aquela ideia de que o espírita não pode se posicionar, se colocar e falar com as pessoas de igual para igual, sem o ódio, sem a... Você apresentou muito bem essa ideia do bonzinho. Às vezes a gente quer ser bonzinho, quer ser aceito por todo mundo, por né? todo mundo. Isso nunca vai acontecer, já. Nunca. Vamos lá, vamos perguntar aqui. Será que a gente tem alguém de quem a gente não gosta? Por que alguém não pode não gostar da gente? Alguém, de repente, não gosta de mim. Tudo bem, eu também tenho pessoas de quem eu não gosto. Isso é normal. Não quer dizer que isso me dê o direito de desrespeitá-la. Isso é uma outra história. Isso aí. Isso é uma outra história. Respeitar não é gostar. Respeitar é reconhecer o direito do outro. Isso eu posso não gostar, mas tenho que respeitar. Isso aí. Isso é a base do relacionamento social. Então, nós precisamos romper aquela coisa piegas de que o espírita tem que ser aquele santinho que fala manso, compreende tudo e todos, e é incapaz... Aceita tudo. Não contraria ninguém, tem que estar bem com todos. Isso é impossível, isso é uma ilusão, é uma bobagem, é uma tolice. Nós temos que defender, acima de tudo, a verdade. Estamos aqui para defender a verdade, não é mesmo? Para fazer com que prevaleça a verdade das coisas. Esse é o espírito. Lógico, sem contenda, sem o ódio, né? Mas com equilíbrio. E a Fernanda? Eu acho, só complementando, acho que esse ponto que o Nilo colocou, né, pensar nessa postura, né, do bonzinho em algumas circunstâncias, eu acho que é até se colocar acima de outros propósitos, né? Então, pensar na casa espírita, né? Se eu opto por ser bonzinho, eu me coloco muitas vezes acima da doutrina,
né? Porque eu quero ficar bem. Isso. Mas eu não estou preservando a doutrina, né? Mesmo. Então, assim, em várias circunstâncias, né? Eu acho que o ser bonzinho acaba tendo essa conotação, né? Então, desde que eu fique bem, o resto vai se organizando. Mas muitas vezes a gente vai estar falando ou agindo em nome de uma coletividade, né? Em nome de um trabalho que é maior do que nós, né? Ao qual nós fomos colocados como, de alguma forma, cuidadores, né, daquilo, né? Então, é preciso deixar a ideia do bonzinho de lado, colocando a causa, né, acima da personalidade, né? Era isso que eu queria dizer. Bom, mas em relação a essa questão aqui, né, se essa vida em sociedade acarreta ao homem questões particulares, né, respeitar os direitos, então, novamente, né, dos semelhantes, conseguir compreender essa dinâmica aí, né, dos direitos recíprocos, eu acho que, de novo, né, esse exercício de nos observarmos, né, de olharmos um para os outros, trocando de papéis. Quando o Nilo estava falando na outro comentário dele sobre a doutrina, eu fiquei pensando nisso, né? Talvez se as pessoas compreendessem melhor, e se nós mesmos, né, compreendêssemos melhor a questão da reencarnação, algumas dessas coisas ficassem muito mais fáceis, né? Se a gente pensasse que a nossa situação hoje é uma situação temporária e que em algum outro momento talvez nós estivéssemos naquela situação difícil que nós apontamos, né, em relação aos outros, né, seja com esses comportamentos moralistas aos quais nós já nos referimos anteriormente, talvez ficasse mais fácil. Né? Se a gente pensasse, já passei por isso em alguma outro momento, ou posso vir a passar, posso estar nesse lugar, né? Talvez isso tornasse a nossa vida mais fácil em relação a nos colocarmos mais próximos das pessoas, nos colocarmos no lugar dos outros e termos essa visão que em sociedade a gente precisa respeitar os direitos, respeitar as leis, tornar a sociedade mais justa, mais igualitária, porque amanhã eu posso, nem que seja por isso, né, por egoísmo, que amanhã eu posso precisar disso, né, porque as coisas são temporárias. Então, o que hoje pode estar beneficiando só um grupo e não a mim, talvez amanhã me beneficie também, né? Então, é necessário fazer com que a sociedade seja realmente mais justa. Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista ela é uma médica e hoje ela é a representante da Anistia Internacional, né, ela pelos direitos humanos no Brasil, da parte do Brasil da Anistia, a Jurema Werneck. E ela falava dos direitos humanos, né, e falava das críticas que hoje esse movimento dos direitos humanos vem sofrendo, né, que já vinha há algum tempo, né, sofrendo, e, assim, todo o discurso dela parte da premissa de que as pessoas possam enxergar que todos temos direitos. Se a gente não consegue conversar a partir daí, nada daquilo faz sentido, né? Quando se fala de direitos humanos. E ela fala, mas todos nós somos humanos, como que alguém pode ser contra os direitos humanos? Né? Mas é partir da premissa de que não só somos humanos, como temos direitos, né? Que são todas essas coisas aqui que eles merecem ser respeitados. Isso. Agora é Nilo, né? Ou é Fernanda? Qualquer um dos Agora dois. Agora sou eu. Depois a gente está falando junto. 878, Fernanda. Podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? Resposta: o limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, ele está falando, às vezes a gente se ilude, né, sem saber até onde vai o meu direito, né, e a gente tem visto esse discurso hoje em dia, né, eu tenho direito de falar, eu tenho direito de mentir, eu tenho direito de inventar, porque eu tenho direito de falar, eu falo qualquer coisa. Não é assim, né, e o que aqui está sendo colocado, inclusive, é isso.
Os limites do direito é o limite que você reconhece, inclusive, do que seria feito em relação a você. Né? Então, hoje a gente tem uma discussão forte aí sobre, por exemplo, fake news. Então, as pessoas dizem que elas podem falar, mas você gostaria de ser enganado? Não, não gostaria. Então, pronto, esse é o limite, você não tem que inventar nada, você não tem que mentir. Né? É simples assim. Né? Então, essa dinâmica hoje que a gente tem vivido, né, que parece algo tão difícil, né? É só você não fazer para o outro que você não gostaria que fosse feito para você, é simples assim. Né? Então, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Né? Antigamente, a gente aprendia isso de pequeno em casa. Isso né? aí. E isso se perdeu de uma forma que hoje você precisa explicar e fazer lei, como o Nilo falou, para dizer que você não pode mentir, divulgar coisas falsas. Né? A esse ponto chegamos. E Nilo? Jaime, é isso. O que é querer para o outro aquilo que você quer para você mesmo, né? Ou querer, né? Então é a base disso. Enquanto a gente não alcançar isso, né? Agora o interessante é que sempre houve essa distorção, né? Fala-se em nome de Deus, mas distorcendo a coisa, puxando a brasa para sua sardinha, né? Hoje em dia tem um Farinha pouca, discurso meu aí. pirão primeiro, né? Pois é, então tem um discurso aí que fala de família, Deus, mas não sei o quê, mas botando, né, a agressividade, justificando a discriminação sexual, a discriminação racial, enfim, e falando de Deus, né? Então, assim, Em nome da essas coisas, família, né? em nome da Também. família, né? A gente está vendo, assim, movimento social, uma parcela das pessoas, assim, com ódio, sangue nos olhos, né? Isso, É um isso. negócio complicado. Isso aí vem assim num movimento que parte de cima, então é pior ainda, né? Uhum. Quer dizer, pior ainda não, é típico, é assim mesmo, né? Então, É isso. então a gente precisa pensar, né? Que sociedade a gente quer para a gente, né? Que tipo de vida a gente quer viver? Será que a gente ainda está preocupado a ingressar naquele grupinho dos privilégios? Ou estamos querendo que os benefícios sociais se distribuam para todos, para que se viva mais livremente, mais plenamente, uns com os outros, né? Na diversidade, com crescimento, com aprendizado, né? Então, eu acho que tudo isso, esse capítulo aqui, fala de tudo isso. Ele fala da lei, da justiça, e engloba isso tudo, o nosso conceito de justiça, né? Que conceito de justiça nós ainda temos, né? Acho que é para Veja, pensar. você falou aí em questões sociais e tal, justiça social. Porque veja bem, se os cristãos, se os empresários cristãos atendessem às rogativas do Cristo, eles fariam isso, ou seja, fazer pelo outro o que gostaria que fosse feito para si. Então, seus operários teriam um tratamento diferenciado daquilo que a gente observa muitas vezes, né? E também, veja, teriam direitos até de participar com um percentual do lucro que o empresário tem, porque quem produziu o lucro para ele foram aqueles operários. Agora, quando a gente diz isso, vai dizer que a gente é comunista. Sim, pois é, né? Mas olha, veja bem, mas quem leu ou quem lê o Atos dos Apóstolos, então eles eram comunistas, porque tudo era dividido entre eles. Pois é, Não mas sabe o havia que outra acontece? forma até, né? Mas É, tudo era dividido entre eles. Ali no Atos dos Apóstolos, a gente vê realmente que tudo era comum. Agora, esse dever que nós temos, né? De fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, será que o empresariado tem isso na mente? O empresariado que se diz cristão não é que ele vá dar ao operário aquilo que ele ganha como empresário, mas ele vai dar uma vida digna a esse operário até
para que ele possa ter um bom resultado também. É burrice, não é? Mas você sabe, Jaime, que hoje até as leis, né, as leis nas empresas, até por força da necessidade do lucro, a disputa fica mais acirrada, o lucro é mais difícil. Então, até em nome do lucro, até em nome do interesse do lucro, as empresas já estão começando a pensar no bem-estar dos funcionários. Então, tem empresas que têm uma salinha com jogos, um ping-pong, camas para as pessoas deitarem e tirarem um cochilo de meia hora, porque sabem que isso ajuda as pessoas a render mais. Quando elas estão cansadas, poder descansar um pouquinho, uma meia hora, uns 15 minutos, ou se distrair um pouquinho. Então, tem empresas alinhadas já com esse novo raciocínio que proporcionam isso. As pessoas vão lá, descansam um pouquinho. Até para quê? Porque sabem que o funcionário rende mais assim. Então, quer dizer, você vê o progresso também sendo levado até por força, até por linhas, por caminhos tortos, né? Que é o desejo do lucro, né? Isso aí. Agora, então, veja bem, nós temos duas questões e eu gostaria de terminar com essas duas questões, só que o tempo está curto, mas 878A é Maria Fernanda, né? Acho que é o Nilo. agora. É Nilo. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? A resposta: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. O que o homem estabeleceu parecem Os que o homem estabeleceu parecem com suas instituições. Além disso, perecem, aliás. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam, por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isto. Para os que se julgam superiores, conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não está comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Vamos lá, Nilo? Né? É legal porque Kardec, como a Fernanda falou, Kardec pensa em tudo, né? Ele vai em todos os Não, isso aí cantinhos está muito bom. trazer as questões, né, inerentes aí, no caso aqui. Eu só em queria relação que a aos gente direitos. tornasse os comentários mais concisos possível para a gente terminar com a última questão que vem aí, né? Nós precisamos de leis sociais, leis humanas, leis de ordem prática para organizar o funcionamento das coisas. Nós sempre vamos precisar disso, claro, né? É uma orientação para que as pessoas, em que as pessoas se baseiam. Mas o que deve acontecer é que cada vez mais aqueles chamados a liderar, chamados a conduzir-se com um cargo de responsabilidade, uma posição de uma hierarquia mais alta, cada vez mais possa ser alçado lá por competência, por capacidade, por sabedoria, né? Como é no mundo espiritual, né? O espírito que pode mais, ele assume maiores responsabilidades. A tendência é isso, ir seguindo essa trajetória cada vez mais. Isso ainda está muito confuso, né? Porque tem um amigo do amigo que, na hora de escolher lá o cargo, quem vai assumir é o amigo do amigo, ou é o não sei quem, cai de paraquedas lá, de não sei de onde. Então, isso ainda está confuso entre nós, mas a tendência é essa. Que, às vezes, nem capacitação tem para o cargo, né, Nem capacitação tem, pois é. A nossa briga é essa, é a disparidade, né? Olha, você vê, tem autoridades que não têm nenhuma relação com a área médica e estão receitando remédios. Olha só. Você vê que loucura, que loucura, e muita gente está aceitando isso como sendo tranquilo. Normal. E só para fechar, assim, ainda há uma disparidade muito grande entre as nossas leis, os direitos, e a competência, a capacidade.
né, com relação a essas coisas. Conforme a gente for amadurecendo a questão do amor ao próximo, isso irá se aproximando. Essa questão de pessoas preparadas, competentes para realizar as coisas, será mais realmente por capacidade. Eu imagino que isso irá acontecendo aos poucos, né? Fernanda. Não, em relação a essa questão, concordo plenamente com o Nilo. Fiquei pensando o que ele fala aqui no final, né? É que a autoridade sendo conferida a sabedoria, né? Então, nossa, quanto a gente precisa disso hoje, né? Isso seria assim a virada de chave, né, para a nossa sociedade, se realmente nós tivéssemos, de fato, entre as pessoas, né, aquelas que estão hoje exercendo posições de autoridade, né, que fossem, de fato, figuras que pudessem representar lideranças sábias, né, no mínimo, né, como o senhor falou, que é receitar um medicamento, por exemplo, tendo conhecimento de causa, né? Isso é o mínimo, é o mínimo. Mas, para além disso, né, seria interessante a sabedoria também em termos nos aspectos morais, né? Isso. Mas vamos em frente. Isso. Então, vamos na última questão, 879. É Fernanda, né? Uhum. Qual será o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. De fato, é o fechamento perfeito, né? Passa por tudo isso que nós falamos, né? Essa vivência do amor ao próximo, poder se colocar, então, no lugar do outro, poder viver de forma mais harmônica uns com os outros, e aí num exercício constante da caridade, e compreender de forma mais ampla o que seria justiça, né? O que seria justiça social, né, o que seria, né, o comportamento ideal para termos, seja na vida pública quanto na vida privada, né, nós passamos, acho que, por quase todos esses aspectos. Então, aquele que verdadeiramente, então, pratica ou praticasse a justiça, teria essas noções, essas atitudes como hábitos aí do cotidiano, né, que a gente possa se inspirar, né? E Nilo? Bom, Jesus é o nosso exemplo, né? Como espírito puro, ele foi o exemplo disso tudo. A conduta dele foi cristalina e clara nesse sentido, né? E é interessante notar aqui, eu volto a destacar essa questão, né? Porque o amor ao próximo e a caridade não tem nada a ver com aquela atitude passiva e omissa do bonzinho. Jesus não foi nada disso. Jesus combatia a mentira, a hipocrisia. A hipocrisia era uma das coisas que ele mais combatia, que ele mais era enérgico para combater. Ou seja, a segunda intenção, a falsidade de intenções, né? Então, isso para ele é o que mais... na verdade, isso é o que mais nos destrói. Precisamos aprender e como nós estamos vivendo isso na atualidade, né? No dia a dia. Como as pessoas mentem, até em depoimentos importantes. Até em conversas coloquiais com amigos, as pessoas têm medo de se colocar, falam coisas sem muita convicção, afirmam coisas em que não acreditam, tudo para estar de acordo, para não contrariar. Então, eu acho que esse tipo de situação, a título de bondade, caridade, eu não vou confrontar o meu irmão, isso é falta de caridade. Não, peraí, tudo tem o seu lugar. A questão não... Você confrontar uma pessoa não quer dizer que você quer briga, quer dizer que você está destruindo a pessoa. Confrontar, o nome já diz, é de frente com, é você se entender com a pessoa, buscar o entendimento. Então, a gente precisa saber fazer isso com tranquilidade, com clareza. O que nos destrói, o nosso grande problema é a não transparência. A hora que ele começar a ser verdadeiro, autêntico, isso não quer dizer também falar o que der na telha, não é isso. É no que você se coloca e no que você é obrigado a se mostrar, você ser verdadeiro. No que você está falando, e ser realmente o que você pensa. Eu não preciso falar tudo o que eu penso, mas no que eu me coloco, no que eu lido com as pessoas, eu preciso ser verdadeiro. É isso que a gente precisa aprender só.
Acho que esse é o caminho, né? Mas, meus amigos, nós estamos chegando ao final e nós passamos para a Fernanda, para que ela apresente as suas despedidas, suas palavras finais. Bom, então, mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui com vocês. A gente está passando do tempo que a conversa fluiu muito bem, né? Então, Verdade. que nós possamos refletir um pouco mais sobre esse tema, né? Ajustar aí o leme das nossas vidas em relação a todos esses conceitos, né? E aí eu acho que a última resposta dos espíritos é exemplar, né? Tomemos Jesus como exemplo e busquemos caminhos mais retos para a nossa caminhada existencial. E você, Nilo? Eu acho que é isso mesmo, a Fernanda falou bem. A gente tem a doutrina espírita, Jesus veio a nós nos trazer, nos mostrar o caminho, nos acordar e nos mostrar para onde a gente tem que olhar. Né? Estamos aí desde então nessa luta. E a doutrina espírita vem nos ajudar mais, ainda mais, vai dar mais um passo nesse entendimento. O caminho é esse para nós. E eu só tenho a agradecer a você, Fernanda, a você, Jaime, por essa oportunidade, por esse momento tão legal de a gente poder discutir esses conceitos. E entrando, né, conforme a gente vai discutindo, vão surgindo, a coisa vai ampliando, a gente consegue perceber coisas que até então, numa leitura rápida, a gente não percebe. Então é muito bom Isso participar desse mesmo, você programa, falou excelente. bem. A gente aprende muito. Olha, eu agradeço de coração a Maria Fernanda, a você, Nilo, esses dois amigos do nosso querido Redenção. Agradeço a companhia, agradeço as reflexões que me trouxeram e que me despertaram para outras reflexões também. Que isso é que é interessante. A Fernanda falando, o Nilo falando, as palavras dele vão despertando a gente para outras reflexões. E o pior, quando é na hora da gente falar, a gente esqueceu aquelas reflexões e fica. Não é isso que acontece? Eu tenho um caderninho de nota aqui, de vez em quando eu anoto alguma coisa porque fica um ambiente tão bom, sabe? Que a gente. Olha, muito obrigado a vocês dois, com muito carinho. Um Eu prazer agradeço enorme, a vocês, tá? E agradeço a vocês, amigos, irmãos e irmãs que nos assistem, que nós aprendamos com a doutrina, inspirados em Jesus, no ensinamento de Jesus. Passamos pelo outro aquilo que queremos que se façam conosco. Nós precisamos dar direito ao outro de ser quem ele deseja ser. Ele tem direitos, como nós também temos. Que a paz desse mestre seja conosco. Um afetuoso abraço para todos vocês. Fiquem em paz.